tema da palavra de hoje é contagem regressiva para o fim. Você acredita que nós estamos no fim dos tempos? Sim ou não? Você deve ter seus motivos para acreditar nisso, mas eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 24, versículo 1. Vamos ler até o verso 8. Nós temos muitos irmãos viajando hoje, né? Mês de julho é assim mesmo. Os irmãos de férias, glória a Deus. Mateus capítulo 24, verso 1. Pastor, qual é o período, qual é o momento da profecia que nós estamos vivendo hoje? O momento da profecia que nós estamos vivendo hoje é o que está aqui no versículo 8, que é na Bíblia chamado de o princípio das dores. E aqui no versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Aqui Jesus libera uma profecia a respeito da destruição do templo. E até hoje, quando você vai em Israel, a parte que sobrou do muro do templo, você vê grandes pedras ali. E Jesus profetiza que naquele templo, não no muro, mas no templo, não ia ficar pedra sobre pedra. E no mesmo lugar que você vê aquelas pedras muito grandes, no muro, que é do lado ali do muro, que faz parte também do Muro das Lamentações, você vê as pedras que caíram lá de cima do antigo templo, que foi jogado. Essa profecia se cumpriu, depois eu vou falar sobre ela. Olha o verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, eles pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A pergunta dos discípulos era: quando isso vai acontecer? Quando vai acontecer o fim? Porque na cabeça dos discípulos, a destruição do templo e o fim dos tempos ia acontecer simultaneamente. Porém, não foi isso que aconteceu. Porque a destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Porém, o fim dos tempos ainda não chegou. Olha só, versículo 4. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, o momento da profecia que nós estamos vivendo é exatamente esse momento. O momento do princípio das dores. Princípio de que dores? O princípio das dores de parto. É quando a mulher começa a sentir dor. Mas o intervalo entre uma dor e outra é longo. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. O princípio das dores. Mas nós sabemos, até pelo próprio capítulo 24 de Mateus, de que as coisas elas vão piorar e muito, num período em que a igreja não vai estar mais na terra, que nós conhecemos como a tribulação. Olha o versículo 21, capítulo 24, verso 21. Ainda no capítulo 24 de Mateus, agora no versículo 21. Agora o texto está falando do período que vai acontecer de 7 anos de tribulação. Diz assim: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Nós estamos agora vivendo o princípio das dores, e o princípio das dores acaba no arrebatamento da igreja, quando Jesus vier buscar a sua igreja, e logo depois começa o que está escrito aqui no versículo 21. A Bíblia fala que vai ser um tempo de grande angústia, como nunca houve antes e nem haverá jamais. Esse período de 7 anos, que nós chamamos
da última semana de Daniel. Você pode ler depois Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, falando dessa semana. Aqui em Daniel capítulo 12, versículo 1, também se refere a essa semana de anos, desses 7 anos de tribulação, e diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, que tempo? O tempo da tribulação, será salvo teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então talvez a sua pergunta é: a igreja vai ser arrebatada, ela vai ser levada, ela não passa por esse período de 7 anos de tribulação, mas vai haver salvação? Porque a dúvida de muito crente é: vai haver salvação? Sim, haverá salvação no período da tribulação. Muitos serão salvos nesse período, mas não pague para ver. Nós seremos arrebatados. Quem pode dizer amém? Quem aqui está debaixo da graça de Deus? Há dois termos no Antigo e Novo Testamento a respeito da tribulação. O primeiro deles no Antigo Testamento e também no Novo Testamento existe esse termo, é o dia do Senhor. A Bíblia fala do dia do Senhor no Antigo Testamento, e a Bíblia também fala do dia do Senhor no Novo Testamento. Só que a Bíblia também fala de um outro dia, chamado dia de Cristo. Somente no Novo Testamento a gente vê esse termo. Mas o que significa esse termo, o dia do Senhor e o dia de Cristo? O dia do Senhor e o dia de Cristo não é, na verdade, um dia de 24 horas. Ele não se refere a tempo. Ele se refere a uma cadeia de acontecimentos simultâneos que ocorrerá no período, na terra, o dia do Senhor, o período da tribulação, enquanto que no céu, no mesmo período, simultaneamente, a igreja vai estar recebendo das mãos do Senhor o seu galardão. Então, o dia do Senhor são eventos de juízos de Deus sobre a terra. O dia do Senhor é para os judeus e gentios que estiverem aqui. Mas o dia de Cristo são eventos que vão acontecer durante os 7 anos no céu para a igreja. Uma vez que a palavra de Deus fala que vai haver um arrebatamento, que o dia do Senhor, ele vem de forma secreta, começa com o arrebatamento, então começa o dia do Senhor e o dia de Cristo simultaneamente. No dia de Cristo, a igreja vai estar no céu, ela vai ser levada no arrebatamento. Alguns chamam o arrebatamento de rápido, é quando a igreja vai ser levada para o céu. A palavra diz que isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos. A igreja será levada, inicia-se na terra o dia do Senhor, e no céu o dia de Cristo. E quais são os eventos que vai acontecer para a igreja no dia de Cristo? Primeiro, o arrebatamento. Depois, a igreja vai ser examinada no tribunal de Cristo. O exame da igreja no tribunal de Cristo não é para perda ou não da salvação, mas é para recebimento ou não do galardão, da recompensa, porque além da salvação, nós também teremos uma recompensa no céu. Nós não sabemos exatamente como vai ser essa recompensa, porque a Bíblia não deixa muito claro a respeito dessa recompensa. A Bíblia fala de comer da árvore da vida, a Bíblia fala de coroa, a Bíblia fala de algumas situações que para nós hoje não faz tanto sentido, porque ninguém vai andar no céu com uma coroa na cabeça, porque na verdade o único rei lá é Jesus, nós somos a noiva de Cristo, amém? Mas o fato é que a Bíblia fala do galardão, e nesse período do dia de Cristo lá no céu, a igreja estará sendo examinada para o recebimento de galardão. Além disso, a Bíblia também fala que nesse período de 7 anos do dia de Cristo, nós vamos passar pelas bodas do Cordeiro. Isto é, nós vamos nos casar com Cristo e vamos para a festa de casamento. As bodas são a festa de casamento. Tudo isso vai acontecer nesse período de 7 anos no céu, para a igreja no dia de Cristo. Enquanto isso, aqui na terra, vai acontecer o dia do Senhor. Como eu já disse antes, o dia do Senhor é o tempo da ira de Deus sendo derramado sobre a terra, sobre a impiedade, sobre os ímpios dessa terra.
Deus vai trazer juízo sobre essa terra. Por mais que alguns pregadores são tentados a pensar que nós estamos no dia do juízo do Senhor, isso não é verdade. Porque o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da graça e do favor de Deus. Motivo pelo qual eu e você estamos aqui hoje adorando ao Senhor e salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas alguns pensam que nós estamos debaixo do juízo. Mas não estamos. Quem vai estar debaixo do juízo são aqueles que ficarem depois do arrebatamento. 7 anos que o juízo de Deus virá sobre a terra. Mas meu irmão, o juízo de Deus veio sobre Cristo, amém? Quem pode dizer amém? Lá na cruz, quando Jesus estava lá, o juízo do Pai, o juízo de Deus veio sobre Jesus. Ele foi punido naquela cruz. Por isso, a igreja não estará aqui no tempo da tribulação. Porque nós já fomos punidos em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Seus pecados já foram punidos nele. Amém de verdade? Você crê nisso? E ele não pode ser punido uma segunda vez. Se você está em Cristo, você será arrebatado. Porque aqueles que ficarem vão sofrer o juízo. E não é o juízo do diabo. É o juízo de Deus que virá sobre a terra. Porque o juízo do diabo, ou a punição do diabo, digamos assim, ou a perseguição, esse é o trabalho mesmo do diabo, ele vai fazer. Mas pela oração, pelo poder de Deus, pela autoridade que nós temos da parte de Deus, que foi nos dada na cruz, nós temos poder de orar e fazer cessar a perseguição. Pela fé, nós podemos fazer recuar os demônios. Mas eu te digo uma coisa, ninguém pode se livrar da ira de Deus, que virá sobre a terra, porque a ira é de Deus. Não existe nenhum poder maior do que o poder de Deus. Eu quero ler para você, Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses capítulo 1, verso 6, eu quero ler esses termos, o dia de Cristo, depois eu vou ler o dia do Senhor também, aqui na Bíblia, Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Agora olha o verso 10. Para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então o dia de Cristo não vai ser um dia exato, mas um período de 7 anos que começa no arrebatamento. Filipenses agora capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, verso 14. Opa, desculpa irmãos, não é esse texto aqui. Ai meu Deus, eu não sei onde que eu coloquei esse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 14, me perdoa pela referência errada. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 14, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem pode dizer amém? Olha o versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esses são os acontecimentos do dia de Cristo. Quem pode dizer amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, para nós, o dia de Cristo começa com o arrebatamento. Logo depois, aqui em 2 Coríntios capítulo 5,
verso 10, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aqui agora eu estou entrando na semana do dia de Cristo. Então começa com o arrebatamento, mas olha aqui, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não é que você vai apanhar lá no céu. Não é que você vai ser expulso do céu. Aqui está falando que nós vamos receber ou vamos perder o galardão. Imagina, as pessoas que perderam o galardão no céu vai ser talvez um momento de tristeza para eles. Porque o galardão, ele é para aqueles que não só foram salvos, mas para aqueles que trabalharam em favor do reino aqui na terra. E por último, lá em Apocalipse capítulo 19, verso 7, eu vou ler para vocês sobre as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, que diz assim: alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então aqui está falando das bodas do Cordeiro que vai acontecer, a festa do casamento do noivo e da noiva no céu, no dia de Cristo. Mas a Bíblia também fala do dia do Senhor. Zacarias capítulo 14, verso 1. Estou lendo aqui mais rápido, você pode me acompanhar aqui, para a gente poder ganhar tempo. Zacarias capítulo 14, verso 1, diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Perceba que existe uma iminência aqui, ninguém sabe o dia que vai acontecer, que começa o dia do Senhor. Porque a Bíblia diz que ele vem como ladrão da noite. Isaías capítulo 13, verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Então, aqui está falando desse período de 7 anos que vai acontecer na terra, período da grande tribulação, que nós percebemos que faz parte do juízo de Deus sobre a humanidade. Aqui em Joel capítulo 2, versículo 11, diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar? Atos capítulo 2, verso 20. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu li alguns textos que falam sobre o dia do Senhor aqui na terra, que vai ser um dia de juízo, um dia, quando eu falo dia, isso vai acontecer num período de 7 anos, nesse período de 7 anos a Bíblia fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a Bíblia fala das 7 trombetas, a Bíblia fala dos 7 selos, a Bíblia fala das 7 taças da ira de Deus. Será um tempo muito intenso de destruição sobre a terra. Por que isso só pode acontecer num período que a igreja não estiver mais aqui? A força mais poderosa da terra é o Espírito Santo atuando através da igreja. A palavra diz que o iníquo, o filho da perdição, o anticristo, ele só pode manifestar quando aquele que o detém for tirado da terra. Então,
O poder de Deus não pode se submeter ao poder da besta, ao poder do anticristo. Por isso a igreja não estará mais aqui. Mas nesse período, a ira de Deus virá sobre a humanidade. E quando você lê o livro de Apocalipse, você vai perceber que 2/3 da população mundial vai morrer no período de 7 anos de tribulação. Nós estamos quase chegando a 8 bilhões de habitantes. Então, se o arrebatamento acontecesse agora, cerca de 5 bilhões e meio de habitantes iriam morrer, por causa das pragas que virão nesse tempo. Talvez você pode estar dizendo, pastor, tudo isso é alegórico. Não é alegórico. Porque os 7 anos da tribulação é a última semana de Daniel. Não sei se você já estudou sobre isso. Lá em Daniel capítulo 9, fala das 70 semanas que estavam determinadas para o povo de Israel. Essas semanas eram semanas de anos e não de dias. Das 70 semanas de Daniel, 69 se cumpriram literalmente. E a penúltima semana, a 69ª, se cumpriu na morte de Jesus. E era o que estava escrito na profecia, que o ungido seria cortado, seria tirado. Mas a última semana, ela não se cumpriu ainda. As outras 69 se cumpriram na sequência. Entre a penúltima semana e a última, Deus abriu um espaço de tempo para nos salvar, para salvar os gentios. Quem pode dizer amém? Ele abriu uma janela, um espaço de tempo para nos salvar. Esse tempo chamado período da graça, dispensação da graça, ele está se fechando. Nós estamos vendo as profecias se cumprirem. Esse tempo está se fechando, e vai se fechar no dia do arrebatamento. No dia que a igreja for levada, cumpre a última semana de Daniel, que a Bíblia fala, que a Bíblia chama de a grande tribulação. Um tempo de muita angústia, de meteoros caindo sobre a terra. Você pode pensar, mas meteoros caindo sobre a terra vai destruir? Sim, vai destruir muitos lugares. Não pense você que é a primeira vez que isso vai acontecer, porque no passado Sodoma e Gomorra foi destruída com uma chuva de meteoros, de fogo, caindo do céu. A palavra fala que isso vai voltar a acontecer. Mas a palavra também fala que muitos vão morrer por causa da fome, da escassez, outros por causa de pestes. Quando a Bíblia fala lá dos 4 cavaleiros do Apocalipse, um deles vai produzir morte, e a palavra diz que as pessoas vão morrer porque serão mortos por feras. Só que ali, quando o escritor de Apocalipse, o apóstolo João, escreveu, ele não conseguia traduzir o que significava feras, porque aquela palavra ali é terion. Na verdade, o que ele estava vendo era vírus e bactéria, mas naquela época não tinha sido descoberto ainda. Então ele traduziu como feras. Mas muitas pessoas vão morrer por causa de vírus, como que a gente viu aí do coronavírus, né, que a gente tem visto. Mas nesse período de 7 anos vai se intensificar muito mais. Mas pastor, a pergunta que não quer calar: nós estamos em contagem regressiva para o fim? Nós somos a geração do fim? Lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel capítulo 12, verso 4, quantos acharam? Aqui diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa palavra esquadrinharão muitos vão andar de um lado para o outro. Você acha que isso tem acontecido na nossa geração? O mundo ficou pequeno depois do avião. Em 24 horas você pode ir de uma ponta a outra do mundo. Então aqui está dizendo que a geração do fim, na geração do fim, a ciência se multiplicaria. Então está aqui um dado muito interessante desta geração. O aumento do conhecimento, o aumento da ciência. Uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais informação do que o imperador da época de Jesus.
Nos últimos 30, 40 anos, a ciência deu um salto tão extraordinário. Nos últimos 40 anos. Porque, meu irmão, eu tenho 45 anos. E era inconcebível pensar em internet, em celular, smartphone, há 30 anos atrás. Estava começando, estava entrando o celular. Mas você nunca ia imaginar que um aparelho ia poder fazer tantas coisas. Ele seria uma máquina fotográfica, ele seria um GPS, ele seria uma lanterna, ele seria um telefone, ele seria um tanto de coisa. Se alguém contasse para nós aí 30, 40 anos atrás, a gente não iria acreditar. A geração de hoje talvez não tenha muita ideia, porque nós passamos por uma geração, às vezes as pessoas me perguntam se eu gosto da Disney, eu falo, olha, quando eu era criança eu nem sabia que existia Disney. Talvez os mais velhos aqui, como eu, também não sabia. Eu nem sabia que existia Disney. Quando eu era criança, a única coisa que eu queria conhecer era o Maracanã, era o máximo que eu achava que eu podia ir. Mas a geração de hoje, ela tem conhecimento de muitas coisas. A ciência hoje está muito avançada. Ontem eu estava vendo um programa de televisão, já existe táxi aéreo, eles ainda não estão trabalhando, mas já existe, que é tipo um drone, que vai levar pessoas de um lado para o outro, pelo alto. Os carros automatizados, né, com a internet 5G que está entrando agora, os carros são automatizados, não vai precisar de motorista. Quem poderia acreditar que isso iria acontecer? Isso é o aumento da ciência. Isso é o aumento do conhecimento. E aqui em Daniel capítulo 12, versículo 4, fala que a geração do fim ia haver a explosão do conhecimento, a explosão da ciência. Em pouco tempo, eu não sei se você sabe, mas na China já é assim. Na China, todos os lugares que você vai tem câmera. É impossível na China um bandido se esconder. Ele está sendo filmado o tempo inteiro. Em todos os lugares que ele vai. E muitas lojas na China, você não tem mais vendedor. Você chega, você pega o objeto que você quer e ali você paga. Se você não pagar, você pode ser preso. É um Big Brother a céu aberto. Isso é a tecnologia. O Elon Musk, todo mundo sabe quem é o Elon Musk? É o homem mais rico do mundo, né? Tem uma fortuna aí, não sei quantos bilhões. Ele tem uma empresa, e essa empresa, ela já está trabalhando para implantar um chip na cabeça das pessoas. Você pode pensar, mas eu acho que isso é teoria da conspiração. Você está olhando para a pessoa que detesta tal da teoria da conspiração. Mas o que eu estou falando para você é um fato. Porque essa empresa dele existe. E os testes estão sendo feitos com animais. Você pode pesquisar lá, que você vai ver. Já tem um chip. Mas por que esse chip vai ser implantado na cabeça? A princípio, é para esse chip corrigir algumas disfunções do cérebro. Pessoas que têm problema com depressão, com pânico, esse chip vai ajudar. Agora, vamos falar a verdade, não parece uma coisa boa? Fiquei 1 ano e meio tentando aprender a falar inglês. Eu já não sou um analfabeto em inglês mais. Se alguém conversar inglês comigo devagar, eu já entendo. Às vezes eu estou vendo, eu ouço uma música, né, lendo a legenda, eu consigo entender. Filmes, consigo entender alguma coisa também. Mas 1 ano e meio, olha que eu fui muitas vezes. Às vezes eu cheguei a fazer até 20 horas por semana de aula. Mas aí vem um chip, que coloca na sua cabeça. E você agora já sabe falar inglês, chinês, qualquer outra língua que você quiser. Porque o seu celular sabe falar tudo isso. O chip na cabeça também vai ensinar. Entenda, nós estamos perto disso. Dessas coisas acontecerem.
é a explosão da ciência. Você vai poder controlar todos os eletrodomésticos da sua casa, de onde você estiver, com seu smartphone. Isso você já pode fazer agora. Você não precisa nem esperar 5G. Você pode automatizar tudo dentro da sua casa. Será que eu desliguei o ferro? Não tem isso às vezes? Você viaja e fala, meu Deus, será que eu lembrei de desligar o ferro? Não é um tormento isso? Você não tem câmera, não tem nada para saber se desligou ou não. Meu Deus, minha casa vai pegar fogo. O diabo é terrível, né? Ele fica jogando coisa na mente da gente para tentar roubar nossas férias. Mas você vai poder automatizar tudo. Um carro que não precisa de motorista. Irmãos, nós já estamos nesse tempo. Mas a palavra diz que essa seria a geração do fim. Deixa eu ler de novo aqui. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Muitos vão andar de um lado para o outro, que a gente está vendo hoje pessoas andando de um lado para o outro, né? De um país para o outro, um mundo globalizado. Então, o primeiro indício de que nós estamos no fim é o aumento da ciência. Segundo, aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, abra por favor. Apocalipse capítulo 13, verso 15. Apocalipse capítulo 13, verso 15 a 17. Diz assim: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O controle financeiro mundial indica que nós estamos no fim. Nós ainda não temos um controle financeiro mundial, mas não tenha dúvida, nós estamos caminhando para isso. Porque hoje, a economia mundial, ela é muito frágil. Porque eles falam que a qualquer momento pode dar um problema em uma bolsa, por exemplo, como a bolsa de Tóquio. Se der um problema na bolsa de Tóquio, isso pode afetar o mundo inteiro. As bases de sustentação da economia mundial hoje é extremamente fraca. E numa reunião dos maiores empresários, que acontece todo ano em Davos, você deve ter ouvido falar nisso, porque até o nosso ministro da Economia esteve lá esse ano, mas na reunião que eles tiveram em 2020, eles começaram a usar um termo, nessa reunião, chamado reset. Esse termo é um termo que significa reiniciar, reinventar. Eles querem reinventar um novo tipo de economia, porque hoje, as maiores indústrias, empresas, os maiores empresários são aqueles que pagam menos impostos. Então, eles estão apoiados em alguns pilares. O primeiro deles é trazer igualdade no pagamento de impostos. Os grandes empresários vão pagar muitos impostos, assim como os pequenos, que é uma coisa boa. Um outro pilar da visão desses grandes empresários, que se reúnem em Davos todo ano, é que vai ser uma economia sustentável. Ela não vai atingir o meio ambiente. E vai ser um negócio mais igualitário. Não vai ter uma pessoa rica demais e nem pobre demais. Perceba, tudo isso é a proposta do anticristo. Pode parecer ser legal, pode parecer ser bom, mas é a proposta que o anticristo vai trazer. Ou seja, o cenário para a manifestação do anticristo já está montado. E aqui está dizendo que ninguém vai poder comprar ou vender, se não tiver o sinal da besta ou o número do seu nome. Então as pessoas elas estarão restritas a ter um sinal na mão direita ou na testa. Se você não sabe, em Israel,
O judeu ortodoxo, ele tem um hábito de colocar a palavra de Deus na testa, isso é chamado de filactério, isso está na Bíblia. Eles colocam uma caixinha com versículos bíblicos da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco na testa. Eles amarram isso na sua cabeça. E eles colocam, só que os judeus, eles colocam no braço esquerdo, eles colocam também esse filactério aqui, eles amarram uma tira de couro, e o filactério fica bem aqui no antebraço, para ficar mais perto do coração. Mas a Bíblia diz que o sinal da besta, você vê que o diabo ele tenta imitar as coisas de Deus, ele vai ser colocado na testa ou na mão. Isso é uma imitação. E aqui está dizendo que ninguém vai comprar ou vender se não tiver esse sinal. Isso vai acontecer no período da tribulação, amém, meus irmãos? No período da tribulação. Pastor, então, se eu ficar para a tribulação, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que fugir para os montes. Você vai ter que fugir para algum lugar que você não vai depender do sistema financeiro. Mas eu te digo, o que está escrito em Apocalipse, nós já estamos vendo acontecer. Essa proposta de controle mundial financeiro, de uma única moeda, ela já existe. O mundo está se tornando cada vez mais globalizado. E aqui está dizendo que ninguém vai comprar ou vender sem ter o sinal da besta. Pastor, eu não acredito que isso é literal. Comece a acreditar. Isso é literal. Isso já está sendo falado nos bastidores de reuniões como essas em Davos. Você pode pesquisar. Se você pesquisar sobre as reuniões, você vai ver o que está sendo falado ali, e tem tudo a ver com o fim dos tempos. Outra grande evidência de que nós estamos na contagem regressiva para o fim, foi o renascimento de Israel. Aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 20, deixa eu ler para você essa profecia de Jesus aqui, Lucas capítulo 21, verso 20. Preste atenção nessa profecia de Jesus. Quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Isso aqui é uma profecia de Jesus. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo? Judeu. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Preste atenção, que aqui tem uma profecia dupla. Aqui o que Jesus está falando é o seguinte, olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada, corre, fuja para os montes, que vai vir destruição sobre essa cidade. Vai vir destruição sobre esse povo. Essa profecia se cumpriu no ano 70, na nossa era. 70 depois de Cristo, um general chamado Tito, um general romano, teve uma revolta em Jerusalém, e aquele general, ele era filho de um imperador chamado Vespasiano, um imperador romano chamado Vespasiano. Esse general, ele entra em Jerusalém, ele destrói Jerusalém, ele vai lá e destrói todo o templo de Jerusalém, cumpre a profecia de que não ficaria pedra sobre pedra. Israel, então, é disperso por todo o mundo, no que nós conhecemos hoje como a dispersão do povo judeu. Eles fogem para outros países, alguns são capturados, levados para Roma. Não sei se você sabe, mas o Coliseu, ele foi construído pelos judeus, e ele foi construído com o dinheiro dos despojos do templo e da cidade de Jerusalém. Então esses judeus, eles se dispersam, eles saem. Mas é interessante que no versículo 24 diz, cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem. Qual é o tempo dos gentios, irmãos? A graça.
Esse é o tempo dos gentios. É o tempo que Deus abriu para salvar os gentios. Porque Deus, Ele salvava os gentios no passado também, mas através de Israel, de uma forma completamente diferente. Mas agora, o que está escrito aqui no verso 24, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então vai chegar um tempo que o tempo dos gentios vai se completar. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém. No ano de 1900, começa então, dessa era, começa um movimento chamado sionismo, o movimento dos judeus para voltar à terra. E aí vem a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os judeus são massacrados, e aí então a ONU, no ano de 1948, no dia 14 de maio, com o voto de um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, que naquele dia presidia a ONU, que foi um voto Minerva, um voto decisivo para a recriação do Estado de Israel. Num dia só, a nação de Israel volta a existir. Nesse tempo, alguns judeus já estavam vivendo em Israel, mas ela estava sob domínio da Inglaterra, do Reino Unido. E então aqueles judeus começam a voltar para a sua terra, e cumpre a profecia de Isaías 66:8. Abra sua Bíblia em Isaías 66:8. Pastor, por que você está falando do renascimento de Israel? Porque a última geração, ela vai ver Israel nascer. Era impossível as profecias se cumprirem se Israel não estivesse existindo como nação. Olha Isaías 66:8. Abra lá. Isaías capítulo 66, versículo 8. Diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Isaías foi escrito, mais ou menos, eu acredito que, talvez eu esteja enganado aqui, mas 1000 anos antes de Cristo. A profecia se cumpriu, se eu estiver certo aqui, talvez eu estou errado a respeito do tempo que Isaías viveu. Talvez seja menos, 500 anos, não sei, 600. Mas entre a profecia de Isaías e o cumprimento, passou entre 2.500 anos a 3.000 anos. Olha o que está escrito aqui: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? 14 de maio de 1948. Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. No ano de 1948, em 14 de maio, Israel renasce. Um país que tinha desaparecido do mapa, que não tinha mais terra, que as pessoas estavam dispersas no mundo inteiro. O hebraico não era mais falado, porque eles tinham sido dominados por outras nações. Eles voltam no ano de 1948, e num só dia, pelo voto de um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, tem uma estátua dele lá em Israel, a nação renasce. E talvez essa seja a maior evidência de que nós somos a geração do fim. 700 anos? Então 700 anos, soma-se mais 1950 anos, vai dar 2.650 anos, entre a profecia de Isaías e o cumprimento dessa profecia. Todos sabem que Sião é Jerusalém. Sião é o monte de onde Jerusalém foi edificada. Sião é o monte onde estava o templo de Jerusalém, né? Eu sei que talvez você pense que o monte é Moriá, e é o Moriá também. O Moriá fica em cima do monte Sião. A cidade de Jerusalém é edificada sobre o monte Sião. Então perceba, a geração do fim é a geração do nascimento de Israel, do renascimento de Israel. Então essa talvez seja a maior evidência de que nós somos a geração do fim. Amém? Primeira evidência de que nós somos a geração do fim é o aumento da ciência. A segunda é o controle financeiro mundial, que já começa a acontecer. Terceiro é o renascimento do Estado de Israel. Quarto, é o que a Bíblia chama de as dores de parto. 2 Timóteo, eu sei que eu já falei sobre isso, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Mas como é a geração das dores de parto? Vou ler até o verso 5.
Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que a maioria das pessoas acha que nós somos a geração do fim? Por causa do que está escrito aqui, ó. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Quando nós falamos de dores de parto, nós falamos de pessoas descritas nesse capítulo aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. É por esse motivo, porque nós estamos vendo todas essas coisas acontecerem, que nós entendemos que estamos no fim. Nós temos visto uma humanidade indo para o buraco, uma humanidade que não sabe o que é verdade. Eles não acham que a verdade é algo absoluto, mas elas acham que cada um tem a sua verdade. Irmãos, existe uma verdade apenas: a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Ela é a nossa regra de fé. Mas se as pessoas começam a pensar que cada um tem a sua verdade, então acabou os princípios morais. Então, roubar pode ser minha verdade, usar drogas, trair, estão entendendo? Mas essa é a geração do fim, que está descrita aqui em Timóteo, no capítulo 3. É assim que as pessoas são. As pessoas falam mal de Deus, elas criticam a Deus. Olha, hoje, nós somos criticados se falarmos mal de um determinado partido, ou de determinados partidos aqui. Nós somos criticados, seja esse partido da direita ou da esquerda. Nós somos criticados, não podemos falar mal dos partidos. Mas essas mesmas pessoas, elas podem falar mal do pastor, pode falar mal do padre, pode falar mal dos evangélicos, da igreja, de tudo. Não há problema. Eles fazem piadas com tudo isso, fazem filmes, ridicularizando os evangélicos, mas se você fala alguma coisa deles, se você fala alguma coisa do LGBT, acabou. Se é homofóbico, você é rotulado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, de pessoas loucas. Está aqui. Mas a Bíblia diz que a geração do fim seria assim, o que é um indicativo de que realmente essa é a geração do fim. Hoje nós temos que tomar cuidado até com o que falamos do púlpito da igreja. Pode dar cadeia, mas eles fazem filme nos ridicularizando o próprio Cristo. Nos carnavais da vida, e todo mundo aplaude. A nossa fé pode ser ridicularizada, mas nós não podemos ser contra as ideologias, porque é crime. Vocês estão entendendo? A loucura do mundo que nós estamos vivendo hoje, essa é a geração do fim. A quinta evidência de que nós estamos no fim, é que o templo em Jerusalém, ele pode ser reconstruído a qualquer momento. Quando eu digo a qualquer momento, eu acredito que o templo vai ser reconstruído quando a igreja for levada. Porque a Bíblia não diz isso, mas eu entendo, pelo que eu já ouvi até de judeus, de que o anticristo é que vai permitir a reconstrução do templo. Porque para o judeu, o Messias não veio. Então o Messias é aquele que vai autorizar a reconstrução do terceiro templo. Não importa se ele é religioso ou não, isso nós ouvimos de um judeu. Ele apenas tem que autorizar, ele tem que ter autoridade para autorizar a reconstrução do terceiro templo. Isso não aconteceu. Não é uma evidência clara porque não aconteceu. Mas eu coloquei como uma evidência aqui, porque tudo já está pronto para a reconstrução do terceiro templo. E quando eu falo tudo, em 1970, na década de 70, eles criaram o Instituto do Templo. E eles começaram então a construir os utensílios do templo. A mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de holocausto, o altar de incenso,
A única coisa que eles não têm é a arca. Porque ninguém sabe o que aconteceu com a arca. E o templo de Herodes, o último templo, ele não tinha arca dentro dele. Porque essa arca, acredita-se que ela foi escondida quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Alguns acreditam que Jeremias escondeu a arca, mas ninguém sabe onde essa arca está. Ok, mas todos os outros utensílios para ser colocado dentro do templo, do novo templo, do terceiro templo, já existem. As roupas sacerdotais, os instrumentos musicais, tudo já existe. O candelabro é uma peça de mais ou menos aí, talvez 1,70 m. Ele está exposto numa praça em Jerusalém, nós estivemos lá. E a mesa dos pães, o altar de holocausto, o altar de incenso, tudo está dentro do instituto do templo onde nós estivemos. Então, quando eles falarem assim, pode reconstruir o templo, tudo já está pronto. Os sacerdotes já estão sendo separados, eles já estão hoje avaliando se já nasceu a ovelha vermelha, que era a ovelha que eles sacrificavam há 2000 anos atrás. Então tudo está se encaixando para a reconstrução do terceiro templo. E tem um texto de Apocalipse, que o anjo fala para que João meça o templo. Só que aí ele fala o seguinte, mas não meça o pátio dos gentios, porque o pátio dos gentios será pisado ainda por 3 anos e meio. Isso parece vago o que eu estou falando aqui, mas quem estuda a escatologia, entende que o templo, ele vai ser reconstruído muito próximo de onde hoje é o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que tem lá em Jerusalém. Porque os gentios vão continuar pisando no átrio, lá fora. Mas no templo, a palavra que João recebeu é meça o templo, mas não meça o átrio. Porque lá os gentios vão continuar pisando por 3 anos e meio ainda. O que indica que o templo será reconstruído do lado, num acordo de paz do lado do Domo da Rocha. Aqui em Daniel capítulo 9, verso 27 diz: e ele fará firme aliança com muitos por uma semana, que ele é o anticristo. Uma semana, 7 anos de tribulação, ok? Uma semana aqui são semanas de anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui está falando que o anticristo ele vai fazer um acordo de paz com Israel. No acordo de paz, o templo será reconstruído. E vai poder ser oferecido sacrifício daquele templo durante 3 anos e meio. Mas a palavra diz que na metade do acordo, o anticristo vai quebrar o acordo. Agora Mateus 24:15 diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, não existe nenhuma cidade santa. Nenhum lugar da terra é santo. Só existe um lugar santo para Deus hoje. Você. Você. Porque é o lugar que Ele mora. Pastor, mas Jerusalém não é uma cidade santa? Nós nos referimos a Jerusalém como uma cidade santa. Porque ali aconteceram muitas coisas da qual a Bíblia se refere. Porém, quando a Bíblia fala aqui que o anticristo entrou no lugar santo, ela está falando que o anticristo entrou no santo dos santos, no templo que será reconstruído. Porque o anticristo, no meio da semana, ele vai fazer cessar todo o sacrifício a Deus. Ele entra dentro do templo, no lugar santo, e profana o santo dos santos. Ele vai profanar aquele lugar. Porque homem algum pode entrar lá, senão o sacerdote, e no santíssimo lugar o sumo sacerdote. E ali ele quebra a aliança que ele fará com o povo judeu. Naquele momento, a venda dos olhos dos judeus vão cair. Eles vão entender que aquele homem não é o Messias. Tem um site chamado One for Israel. Tem muitas coisas em português, outras só em inglês, que conta testemunhos de judeus que estão se convertendo. Irmãos,
um judeu, ele tem uma ideia completamente equivocada sobre nós, sobre o cristianismo. Para eles, o cristianismo, os cristãos são aqueles que os perseguiram e os mataram. Por isso eles detestam o cristianismo. Por isso, para eles, Jesus não pode ser o Messias. Porque os cristãos perseguiram e mataram os judeus. A verdade é que no ano de 1500, uma rainha da Espanha chamada Isabel, ela é chamada de Isabel de Castilha, católica, ela perseguiu os judeus e começou a marcar os judeus. Talvez você pense que foi Hitler que começou a marcar os judeus, mas foi essa rainha lá da Espanha. Ela começou a colocar uma marca nos judeus e obrigá-los a se converter ao cristianismo. E aquele judeu que não se convertia, ou ele era expulso da Espanha, ou ele podia ser morto. A Segunda Guerra Mundial, o Hitler se autodenominava cristão. E foi perseguido por um país que se autodenominava cristão, com apoio da Igreja Romana. Por esse motivo, quando nós falamos que Jesus é o Messias, o judeu rejeita na hora. Mas quando você começa a assistir esses vídeos aí, porque eles não sabem que Jesus era um judeu. A maioria deles não sabe, porque é proibido ler o Novo Testamento. Quando eles começam a ler o Novo Testamento, e normalmente eles começam pelo primeiro capítulo ali em Mateus, a primeira coisa que eles se deparam, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, filho de Davi, mas Jesus não era romano? Eles não sabem que Jesus era um judeu. E nem sequer sabem que os seus apóstolos, seus discípulos, também eram judeus. Quando eles começam a ler, eles se deparam com isso. E se convertem. Muitos estão se convertendo hoje. E eu estava vendo são muitos testemunhos, eu fico vendo esses testemunhos, eu entendo por que Deus permitiu que eles fossem para outras nações, para que eles fossem evangelizados. E alguns judeus, eles estão se convertendo. Estão se voltando para Deus. E aí, quando eles descobrem que Jesus era um judeu, que os seus discípulos eram judeus, muitos deles hoje têm se convertido. Então, tudo está preparado para a reconstrução do terceiro templo. E por último, já encerro agora. Em que nós podemos contribuir para a volta de Jesus? Eu quero deixar essa pergunta para você. Nós podemos dar alguma contribuição para a volta de Jesus? Segunda Pedro capítulo 3, versículo 12, diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os seus elementos abrasados se derreterão. Aqui diz que nós estamos esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Se a Bíblia fala aqui que nós estamos apressando, existe alguma relação da igreja, do trabalho da igreja, do ministério da igreja, que pode fazer Jesus voltar mais rápido. Romanos capítulo 11, versículo 25, e eu termino com esse texto. Romanos capítulo 11, versículo 25. É importante na sua casa depois você ler Romanos 9, 10 e 11. Para você entender melhor o que eu vou ler aqui agora. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel. Para aqui. Aqui está falando que Paulo está dizendo a salvação era para o judeu, mas veio um endurecimento em parte a Israel. Então hoje a nação de Israel, ela não é salva mais como na antiga aliança. Ok? O que Deus está falando o que Paulo está falando aqui é que veio um endurecimento a Israel. Em parte, porque muitos estão sendo salvos. Olha só. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então veio um endurecimento a Israel,
até que haja entrado a plenitude dos gentios. Deixa eu explicar para você. Deus hoje está salvando os gentios. O que significa essa palavra aí, plenitude? Até que se complete o número de gentios que tem que se converter. Deus, na sua onisciência, Ele sabe quantos gentios vão se converter, o número deles. E no dia que se completar o número dos gentios que vai se converter, então acontece o dia do Senhor. Acontece a volta. Acontece o arrebatamento da igreja. Essa palavra aqui, plenitude, no original, é a palavra pleroma. Aquilo que é preenchido, um navio na medida que está cheio, tripulado, com marinheiros. Quando se completar o número de salvação dos gentios, que Deus já sabe que vai acontecer, aí o endurecimento de Israel cai por terra. O ponto de referência de Deus volta a ser Israel. A janela de salvação para os gentios, ela vai se completar no dia do arrebatamento. E qual é a nossa função nisso? Cumprir o ID. Pregar, evangelizar, falar do amor de Deus. Olha o versículo 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Há um texto de Zacarias, capítulo 14, que fala, capítulo 12, que fala que quando Jesus voltar lá no Monte das Oliveiras, os israelitas, lá no final da tribulação, os israelitas vão olhar para Jesus e eles vão perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai dizer: foi a ferida que fui ferido na casa de meus amigos. E a palavra diz que eles vão prantear, como quem pranteia pelo filho primogênito. Eles vão reconhecer Jesus como Salvador, e a salvação virá sobre eles. Amém, meus irmãos? O nosso papel nessa geração, o nosso papel para apressar a vinda do Senhor, para que se complete o número dos gentios, é pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O nosso papel como igreja é avançarmos na pregação do Evangelho, ganhando almas para Jesus. Amém?